E aí, gente, como é que tá a vida? Hoje eu vim conversar com vocês sobre Jack o Estripador, Rastro de Sangue, da Carrie Maniscalco. E assim, gente, esse livro, ele já tem um tempo, né, que foi lançado aqui no Brasil, e eu peguei ele assim por acaso, não tava com muita expectativa, mas eu queria trazer uma coisa assim mais pro público jovem adulto e eu vejo vocês lá no Twitter de vez em quando falando sobre essa autora, e eu tinha esse livro dela aqui e resolvi ler. E assim, gente, foi uma surpresa muito boa. Nesse livro, a gente vai ter muitos debates interessantes, a gente vai ter uma história muito bem construída. A escrita dessa autora aqui é muito massa. Ela faz assim diversas referências a clássicos da literatura assim de horror, de terror ali como o Frankenstein, o Médico e o Monstro. Quando a gente chega na parte aqui da investigação, na partezinha do suspense, a gente também vê muita coisa do Arthur Conan Doyle ali com o Sherlock Holmes. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história. É uma história bem simples. Aqui ela vai meio que recontar essa lenda, né, do Jack Stripador de um jeito que eu achei assim interessante e que pode talvez interessar a vocês. A gente vai acompanhar a história da Audrey Rose, que ela mora com esse pai e um irmão. E assim, ela tá lá naquela fase de quase partindo para a parte do casamento. Só que é o seguinte, ela tá interessada em outras coisas, porque ela tem um tio que é um médico forense. E ela tem aulas com esse tio. Assim, ela é meio que uma aprendiz dele. E também ela vai assistir às aulas que esse tio dela dá na universidade. Porque ele também dá aula, ele vai fazer aquelas aulas de dissecação, as aulas de autópsia, enfim. E esse tio, ele também ajuda na polícia. Então a Audrey Rose, vocês estão vendo que ela meio que vai na contramão, enquanto a gente tem ali as amigas dela, quando elas vão se reunir, tá todo mundo falando em namorado, em se casar. E ela tá querendo o quê? Tá querendo estudar, tá querendo se tornar essa médica legista, médica forense. E assim, gente, a parte do livro interessante também é essa parte que ela vai meio que indo contra, né, tudo que a sociedade espera dela. Porque é o seguinte, pro pai dela, por exemplo, fazer essas coisas é algo extremamente vergonhoso, é algo que vai trazer, assim, vai sujar o nome da família. Então, assim, a gente vai ter diversos diálogos e até que ela vai se confrontar com esse pai, porque ela quer continuar ali estudando e tudo. E esse tio dela dá muito apoio para ela. Inclusive, ela vai disfarçada de homem para conseguir assistir às aulas na universidade. Mas enfim, ela é a ajudante desse tio e esse tio ele trabalha ali meio que com a polícia. Só que nesse meio tempo, pessoal, o que é que acontece? Várias mulheres começam a ser encontradas mortas aí pelas ruas. E assim, aí nesse caso a gente vai perceber o modus operandi aí do Jack Stripador, né? Que ele deixa assim esses corpos de um jeito tenebroso. E aqui, gente, a Carrie Maniscalco, ela não nos poupa dessas descrições. Eu vou ler aqui uma das cenas que eles vão descrever quando eles começam a encontrar esses corpos dessas mulheres. E assim, ela vai descrever os cheiros, ela vai descrever como é a situação da carne apodrecendo, tudo isso. Então, assim, é um livro extremamente gráfico. Nesse ponto aqui, a autora, ela vai mesmo direto ao ponto, ela não enrola, ó. Num dos casos, ela vai dizer o seguinte: como é que estava a mulher, né? O torso estava aberto ao meio com uma precisão cirúrgica. Seus intestinos jogados por cima dos ombros, um deles parecia até mesmo estar propositalmente cortado e envolto entre seu ombro esquerdo e seu corpo. E assim, o Jack Stripador meio que vai usar esses corpos dessas mulheres para se comunicar. E aí, gente, como eu falei, o plot da história vai ser eles tentando descobrir quem é esse Jack Stripador. Porque é o seguinte, você só vai conseguir descobrir realmente quem era no final do livro. Porque é o seguinte, começam a acontecer outras coisas. Esse livro, gente, além dessa questão do descobrir, né, quem é que tá cometendo esses crimes, ela também vai focar assim um pouco aí na questão do romance, porque esse tio tem outro ajudante que é o Thomas. E o Thomas, ele meio que vai. O Thomas, assim, gente, é um chato. Eu achei ele muito chato, esse cara. Muito sem noção. E, assim, tem essa questão do romance, mas, assim, é um negócio minúsculo, ocupa poucas páginas. A Audrey Rose não tá nem focada muito nisso. Ela tá tentando ali, porque vai chegar aqui no momento que esse tio dela vai ser preso.
porque eles vão achar, né, o Jack Stripador vai meio que mexer ali as garrinhas pra que a polícia desconfie que seja esse tio dela que esteja cometendo todos esses crimes. Então vai ter uma parte da história que ela vai ter que ajudar na investigação. Inclusive, é uma parte muito bacana porque a polícia, olha pra vocês verem, a polícia vai chamar ela pra dar uma opinião ali sobre esses casos. E aí que eles vão descobrir realmente o que é que está acontecendo, é que a gente vai ter mais pistas em relação a isso. A parte do suspense fica por conta realmente da gente tentar descobrir quem é esse assassino, por que ele está escolhendo essas pessoas em específico. Também outra parte interessante aqui da história é esse pai delas. Esse pai dela assim, é um otário. E tem uma parte que ele vai, pessoal, desaparecer aqui porque eles vão descobrir que ele está viciado em ópio e ele vai ter que passar umas semanas lá até que ele consiga se desviciar. Aí é o seguinte, a gente pensa que a Audrey Rose vai estar livre desse pai insuportável. Que é que ele faz? Ele manda uma tia e essa tia vai meio que preparar ela pra que ela consiga se casar, né? Porque eles acham que ela tem que comprar muita roupa. Ela é muito bem de vida, então eles vão meio que atrás ali dos pretendentes dela. Só que é o seguinte, nesse ponto eu até entendi a autora de ter colocado isso, porque sabe, ela vai tentar colocar isso aqui, olha, pra gente ficar pensando assim, olha, a menina tentando tirar o tio dela da cadeia, tentando descobrir quem é esse assassino. Tem um momento que ela vai ser ameaçada também pelo Jack Stripador. Aí vocês imaginam, tá acontecendo esse monte de merda, esse monte de coisa, e ainda ela vai ter que meio que se encaixar nesses padrões da sociedade. Vocês estão entendendo? Então assim, o debate aqui que a Kerry Maniscalco trouxe nesse livro é muito interessante, porque é o seguinte, a gente vê que é uma protagonista feminina, que ela é super inteligente, ela é uma pessoa chave ali naquela sociedade, porque ela tá ajudando a polícia a descobrir esse assassinato. Aí é o seguinte, ela meio que tá impossibilitada de fazer essas coisas, porque a sociedade acha que ela tem que se casar, que ela não pode fazer isso. Inclusive, um dos momentos mais interessantes aqui do livro é quando ela vai entrar numa briga com esse pai dela, num debate ali com o pai dela, sobre essa posição dela aqui na sociedade. Ela vai ter que se impor, porque esse pai ele não quer que ela frequente a casa desse tio, não quer que ela estude. E assim, o grande, assim, pra mim desse livro, assim, o grande, vamos dizer assim, o ponto forte é a parte dessa menina se descobrindo, a parte dela descobrindo ali o que é que ela realmente quer da vida. A questão do suspense é muito massa, mas assim, o que faz o livro ter aquele tchan é realmente isso, dessa protagonista descobrindo a força que ela tem, descobrindo as coisas que ela é capaz nessa sociedade que tá tentando minar ali os sonhos dela, porque ela tá nem aí pro casamento. Óbvio que ela tem esse interesse amoroso nesse cara, mas isso aí fica de plano de fundo, assim, bem pra trás mesmo. O foco do livro aqui é na parte do suspense e nessa parte também do desenvolvimento dessa personagem. Como eu falei, esse é o primeiro livro de uma série de 4 livros. E assim, nesse aqui é pra gente mais entrar em contato com ela e ver como é que essa protagonista vai se preparar, como é que ela vai lidar com essa questão dos estudos, com a questão do amor, com a questão desse assassinato também. E assim, ela meio que deixa um gancho gigante aqui para o segundo livro. Pode ser que esse segundo livro seja mais rápido do que esse, tenha mais ação, porque como eu falei, esse aqui é só focado mais no desenvolvimento da protagonista. Mas mesmo assim, vale muito a pena, como eu também falei. É um livro que ele pega muitas referências ali de Frankenstein, de Doutor do Médico e o Monstro. E assim, vale super a pena se você tiver. Leia pelo menos o primeiro, dê uma chance. Aí aproveita esse mês do Halloween aí, que a gente tá lendo só coisa leve, né? Mas é isso, gente. Fica aí a dica pra vocês. Eu vou deixar os links lá embaixo dos meus canais de promoção e também onde vocês podem comprar esse livro. Obrigado pra vocês que assistiram. Não esquece de deixar um comentário, uma curtida lá embaixo, que me ajuda muito. Muito obrigado. Tchau.